Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados conosco, pela mão e pela glória do nosso Deus que derrama sobre as nossas vidas o sol, que nasce tanto para o justo como para o injusto. O Senhor que é misericordioso, que nos sustenta, que nos livra, que nos guarda, em nome do nosso Senhor Jesus. Como diz, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. O Senhor dos exércitos, o nosso Redentor, Ele vive, por isso podemos confiar no dia de amanhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor tome toda a família, Senhor, que está, Senhor, meu Deus, sobre a terra, meu Pai. Que o Senhor venha tomar, Senhor, a igreja, tomar os irmãos, tomar os missionários, tomar os evangelistas, Senhor. Esses, Senhor, que estão designados a guardar, a cuidar, Senhor, do rebanho. Meu Deus, em nome de Jesus, os pastores, os guias que o Senhor deu, Senhor, Pai, para guardar, orientar, meu Deus. Que o Senhor ilumine a vida de cada um neste momento. Pai, aqueles que estão nos lugares mais difíceis, remotos, que o Senhor possa, meu Deus, sustentar eles em todos os momentos, Pai amado. Senhor, que o Senhor possa entrar com a providência, com recursos sobre a vida deles. Senhor, que o Senhor possa liberar a bênção e a vitória, meu Deus, mover no coração, meu Pai, daqueles, Senhor, que podem ajudar, meu Deus. Levanta os ajudadores, Pai, levanta os trabalhadores, Senhor, para esta seara, meu Deus, para que os campos que estão brancos já, meu Pai, possam ser colhidos, meu Deus, para o Teu reino. Deus eterno, que o Senhor vá movendo no coração daqueles que estão enfermos agora, meu Deus, levantando eles, Pai, de todo o leito da enfermidade, que cesse agora todo o mal, que cesse agora toda a infecção, todo o mal-estar que está no seu corpo, toda a dor. Em nome de Jesus, o Senhor que te renova, é o Senhor que te levanta, é o Senhor que te ajuda, o nosso ajudador, o Senhor dos senhores. Precisamos estar firme com Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Precisamos estar oferecendo sacrifício agradáveis a Deus. E muitas vezes os nossos olhos precisam ser abertos, né? A gente vai falar de alguma coisa desse tipo hoje, porque muitas vezes nós ficamos com a visão espiritual sem entendimento, obscurecidos, e o Senhor, Ele abre os nossos olhos, Quantas pessoas entram no desespero, parece que tudo terminou, que tudo acabou, mas o Senhor é aquele que move pelas suas infinitas misericórdias. Quantas pessoas que às vezes não mereciam nada, mas a misericórdia, a graça do Senhor que nos enche, exatamente, que nos salva, que nos livra, e o Senhor tem livrado o seu povo, mesmo no momento que às vezes nós não merecemos. Quantas pessoas já eram para ser ceifadas aí, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, o Senhor livra da morte, o Senhor fecha a sepultura e o Senhor lhe dá um entendimento de vida, aleluia. E o Senhor tem nos dado o entendimento, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos ficar no entendimento do Senhor, precisamos ter discernimento. A palavra nos diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia está dizendo, se Cristo morreu e nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, glória a Deus, e nós morremos também nos nossos delitos, e Ele morreu por todos, para que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Meus irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos mais viver para nós, mas viver para o Senhor. Esse é o objetivo exatamente do cristianismo, porque o Senhor nos resgatou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos. O Senhor nos resgata. Então, o Senhor quer que nós passamos a viver para Ele. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para Ele morreu e ressuscitou. Nós temos que buscar o Senhor com esse entendimento, com esse discernimento. Temos que viver para o Senhor. Aleluia. Viver para o Senhor, meu irmão, glória a Deus. Como que é viver para o Senhor? É viver de fé, é viver de glória. No mundo nós temos as aflições, as lutas, mas nós temos um exército poderoso de Deus ao nosso favor, porque o Senhor, Ele nos ensina exatamente a termos uma transformação de vida,
andarmos em novidade de vida. O Senhor diz para nós nascermos, sermos uma nova criatura, mas também o Senhor nos ensina a andar pelo sobrenatural, quando o Senhor diz: tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Nós precisamos abrir os nossos olhos e começarmos a andar por uma fé, pela fé. Quando nós vivemos para o Senhor, além de nós ajustarmos a nossa vida para os caminhos de Deus, para a doutrina de Cristo, nós também vamos viver o sobrenatural de Deus. E viver o sobrenatural de Deus, meus irmãos, é experimentar exatamente dentro dessas experiências os milagres, experimentar exatamente o poder de Deus, porque os exércitos do Senhor, como diz a Bíblia, eles são milhares de milhares. Então nós temos que entender que o poder de Deus, a unção de Deus está derramada sobre as nossas vidas em todas as áreas, meus irmãos, em todas as áreas estão derramada o poder de Deus. Nós vemos que Davi, quando ele enfrenta ao Golias, o Senhor dá entendimento a ele que ele não está sozinho na batalha, mas que há o poder de Deus sobre a vida de Davi. E Davi entende essas coisas, meus irmãos, que quando ele vai enfrentar exatamente o gigante vai sobre ele com lança, mas ele diz que vai em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, amém? Porque o Senhor dos Exércitos de Israel. Então nós temos este poder, nós temos esta glória, porque o Senhor, Ele move ao favor do seu santo, dos seus anjos no mundo espiritual. E nós precisamos estar entendendo isso, precisamos estar com os olhos abertos, que Deus está movendo todas as coisas. E viver, meus irmãos, com Cristo é viver exatamente dentro deste sobrenatural. Nós entendemos e vimos que os apóstolos de Jesus entenderam o poder, a glória de Deus manifesta sobre as suas vidas, porque eles receberam a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. E nós recebemos o poder, nós recebemos a unção do Espírito Santo. É tremendo quando começa lá no Salmo 68, quando diz lá no Salmo 68, 17, os carros de Deus são 20 milhares de milhares de milhares, e o Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, e recebeste dons para os homens, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Bendito é o Senhor, que de dia em dia nos carregas de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Nós precisamos entender que o Senhor está movendo. O Senhor está movendo exatamente ao nosso favor em todas as situações. E nós precisamos acreditar que nós, dentro de todas as nossas dificuldades, dentro de todas as nossas lutas, nós temos um Deus, aleluia, que está movendo exatamente em todo o tempo para nós sermos vencedores, porque o exército poderoso, mas nós temos que fazer menção do poder de Deus, e nós precisamos ter fé deste poder de Deus. Glória a Deus. Como o Senhor diz que dá ordem aos seus anjos, ordem ao seu exército, ao nosso poder. E nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes estamos com os olhos fechados para o nosso entendimento. E o Senhor, Ele precisa abrir os nossos olhos. Nós vemos o servo de Eliseu, quando ali Eliseu foi cercado pelo exército de Samaria. Nós vemos que Eliseu, aleluia, tinha ali o seu servo, e ele não conseguia enxergar exatamente o poder de Deus. E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos que quantas vezes a nossa visão está fechada. Ali estava Eliseu cercado exatamente pelo exército inimigo, mas o Senhor estava com Eliseu. O Senhor está com você, meu irmão e minha irmã. Não importa a situação que você está passando, porque o Senhor está com você em todo momento. Não temas, não se preocupe. E ele diz: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles.
E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros e de fogo em redor de Eliseu. Glórias. Muitas vezes nós estamos buscando o Senhor, como Eliseu estava ali buscando o Senhor, mas o Senhor, aleluia, o guardava em todos os seus caminhos. Porque, na verdade, quando nós olhamos no livro de 2 Reis, por que acontece tudo isso? Ele dizia: Eliseu revela o conselho do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra ao rei e consultou um dos seus servos, dizendo: em tal lugar estará meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te passar por tal lugar, porque os sírios descerão a ti. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, e que os homens de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos e disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, e chegaram à noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Então precisamos entender por que aquele servo de Eliseu ficou com medo. O profeta Eliseu, ele tinha a revelação de tudo que o rei fazia para atacar o rei de Israel. Glória a Deus. E era tudo revelado. E tudo que o rei ali preparava no seu quarto de dormir, Eliseu tinha revelação exatamente. Glória a Deus. É tremendo, né? Quando o inimigo tenta nos armar cilada, mas o Senhor nos revela as ciladas, as astutas ciladas do diabo, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas quando o servo de Deus, ele está vigiando, está orando, o Senhor realmente ele revela. Nós vemos que Jesus diz para Pedro, aleluia, que Satanás tentava peneirar Pedro como um trigo, mas Jesus dizia que estava intercedendo por Pedro. Nós vemos que quantas as ações, as astúcias do diabo estão nos armando cilada. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos para não entrarmos em tentação, orarmos para não entrarmos em tentação. A Bíblia nos alerta que Satanás está, que jeito? Ao nosso derredor, como um leão, para tragar aqueles exatamente que estão desapercebidos, aqueles exatamente que estão aí andando à deriva, andando como nécios, mas aqueles que têm buscado a presença do Senhor, aqueles que têm se revestido do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está debaixo exatamente da unção do Espírito Santo, porque o Senhor te guarda, o Senhor te guarda, o Senhor dá ordem ao seu anjo a teu respeito. Glória a Deus. Como a menina dos seus olhos nós somos guardados. Então nós precisamos entender que este poder está na mão do Senhor, e nós precisamos estar revestido. A Bíblia diz: ser revestido de toda a armadura. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, glória a Deus, contra todas as astutas ciladas do diabo, porque Satanás ele não para de armar cilada. Nós vemos que o profeta estava ali, o homem de Deus, buscando o Senhor, tendo toda a revelação, e nós vemos que o exército se levantou exatamente ali para levar ele ao rei. Mas, glória a Deus, Eliseu sabia que tinha um exército muito mais poderoso com ele. O seu servo temeu. Eliseu orou para que o Senhor abrisse, porque ele confiava no Senhor. Eu digo, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, não temas. Parece que você está em situações aí cercado por todas as situações,
mas eu digo, maior é o que está conosco. E nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Nós precisamos acreditar exatamente que Deus opera em todas as situações da nossa vida. E quando nós colocamos a causa na mão de Deus, quando nós entregamos nossos caminhos na mão do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, o Senhor começa a mover no seu coração, Deus começa a mover no coração, Deus começa a mover todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E nós precisamos abrir o nosso entendimento, nós precisamos abrir a nossa visão, precisamos ter direção de Deus, aleluia, porque o Senhor nos chamou para nós vivermos de fé. Viver de fé, meu irmão, é viver no sobrenatural de Deus, é viver no poder de Deus. E como Davi, aleluia, que nós mencionamos agora, quando ele enfrenta ali o gigante, como Davi diz lá em 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lanças e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que tremendo, a unção, o poder, como Jesus diz: se tiveres fé como um grão de mostarda, disser este monte, lança-te ao mar. Esta foi a visão, esta foi a fé exatamente que Davi teve ali. Era um gigante que estava afrontando o exército de Israel, aleluia, mas ele não temeu. Ainda que o gigante viesse contra ele com espada, com lança, com escudo, mas ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Quer dizer, o Deus dos exércitos de Israel. Quer dizer, Israel tinha exército de Deus a seu favor. Meu irmão e minha irmã, nós temos exército de Deus aos nossos favores. Aleluia, glória a Deus. Não temas de você passar por toda e qualquer situação. Não deixa o seu coração atemorizado por nada. Não deixa nem o temor, nem as circunstâncias deste mundo te embaraçar, porque aquele que é poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, aleluia, ele está conosco, dando ordem, e não vai desfalecer o seu coração, aleluia. Mas Deus quer abrir o teu coração, Deus quer abrir a tua visão, Deus quer abrir o teu discernimento, para mostrar o seu poderoso exército, que Deus está movendo no sobrenatural. Nós precisamos entender, até Balaão, que não estava enxergando o anjo que estava ali segurando a sua mula, estava impedindo. O Senhor teve que fazer os olhos de Balaão abrirem para ele enxergar o anjo. Eu digo, meu irmão, nós precisamos enxergar o sobrenatural de Deus, nós precisamos enxergar o milagre de Deus. Nós vemos ali que Eliseu precisou orar para que o Senhor abrisse os olhos do servo, para que ele enxergasse o exército de Deus. Meus irmãos, nós precisamos abrir a nossa visão e ver o poder de Deus na nossa vida, ver a glória de Deus na nossa vida, aleluia. Nós precisamos parar de andar de um jeito humano. Deus está movendo, Deus está curando, aleluia. As pessoas estão tão incrédulas, as pessoas estão exatamente tão incertas, porque elas não acreditam mais no poder de Deus, na glória de Deus. Estão andando pelo jeito físico, humano, materialista, e nós esquecemos e deixamos o poder de Deus. Deus está movendo o milagre, Deus está movendo a cura, Deus está movendo a salvação, Deus está abrindo a porta, Deus está abrindo o caminho, aleluia. E o servo de Deus tem que andar pelo sobrenatural, o servo de Deus tem que andar pela fé, meus irmãos, é pela fé. É Deus que vai fazer as coisas, é Deus que vai abrir o caminho, aleluia, glória a Deus. Quantas vezes nós estamos passando por alguma enfermidade e oramos ali com fé e Deus nos cura, cessa a infecção, cessa todas as coisas, mas as pessoas já largaram a fé de lado e já foram exatamente pelo meio mais fácil que é, porque pela fé, meus irmãos, nós somos curados, pela fé nós somos salvos, pela fé a porta se abre, pela fé Deus confunde todo o adversário do inimigo. Pela fé, meus irmãos, Deus muda a causa, aleluia, que é contra a tua vida. Pela fé, aleluia, o Senhor confunde o conselho dos homens, meus irmãos.
pela fé, glória a Deus, e é pela fé, glória a Deus, Deus move até a lei a teu favor, pela fé, meus irmãos, que precisa começar a andar pela fé, pelo sobrenatural, glória a Deus, o Senhor nos chamou para andar pela fé, meu justo viverá pela fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estou despertando você, é tempo de parar exatamente, de chorar, de resmungar e começar a tomar uma atitude de discernimento, de visão, começar exatamente a olhar para Deus que move todas as coisas, que cria todas as coisas, que Ele traz à existência todas as coisas do nada. Glória a Deus sobre as nossas vidas, e é isso que agrada o coração de Deus, quando nós olhamos todas as circunstâncias impossíveis da nossa vida, mas nós olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, nós olhamos para aquele que pode mover todas as coisas ao nosso favor, e eu digo, Deus está abrindo o teu entendimento, a tua visão, para você parar de andar na forma deste mundo, e tomar uma forma de servo de Deus, viver exatamente glorificando a Deus, viver para o Senhor, meu irmão, glória a Deus, é glorificar o seu nome, através do seu poder e da sua glória, que se manifesta em nossas vidas, trazendo todas as coisas, aleluia, porque Deus está movendo os milagres do Senhor estão acontecendo, e nós precisamos tomar e ser participantes. Mas por que as pessoas não estão vendo mais os milagres de Deus? Porque elas não conseguem, porque elas entraram numa forma humana de viver, exatamente, levado e motivado exatamente pelas suas ansiedades, pelo seu jeito, pelo seu agir, porque elas atropelam, fazem da sua forma humana e depois tentam fazer Deus abençoar o jeito humano. Mas, meus irmãos, quando nós vamos ao Senhor, quando nós vamos a Ele, exatamente buscar nele, buscar direção, buscar para que Ele venha dirigir os nossos passos, nos dar entendimento, que o poder dele venha se manifestar em nossas vidas, quebrar toda barreira. Por isso estamos orando nesta tarde, para que este poder venha se aperfeiçoar nessa vida. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor, abre a nossa visão, como Eliseu orou ali, Senhor, para que abrisse os olhos do servo dele, meu Pai, para que ele olhasse que maior era o exército do Senhor, meu Pai, oh meu Deus, que estavam com eles, meu Deus, que tudo aquilo que estava à nossa volta. E eu digo, meu irmão, pode estar muitos exércitos, muitas situações da sua vida à tua volta, te impedindo, te cercando a sua vida, de você não poder mais se caminhar, porque nós vemos ali, Eliseu estava cercado por um exército humano, não podia nem sair, era um momento de ficar atemorizado, mas ele estava em paz, porque ele estava enxergando o poder de Deus na vida dele, aleluia. Eu digo, tem situações que está na tua vida, meu irmão e minha irmã, que está te impedindo exatamente de você fazer qualquer coisa, mas eu digo, não temas as circunstâncias que está à tua volta, mas olha para o autor, olha para o Senhor, olha o exército, olha o poder de Deus, glorifica a Deus, glória a Deus, porque o Senhor se compadece de nós, é o Senhor que vai à nossa frente, nos livrando, tirando todo impedimento, quebrando toda barreira, glória a Deus, porque este é o Deus poderoso, este é o Deus para o qual nós vivemos, aleluia, aquele que nos chamou, que nos formou, glória a Deus, aquele que nos escolheu, aquele que nos designou, aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século, aquele que diz, não temas, aleluia, e o Senhor diz para você não temer nenhuma circunstância, mas busque, espera no Senhor, porque este é o Deus do milagre, este é o Deus do sobrenatural, é o Deus que multiplica o azeite na tua vida, glória a Deus. Não temas, ainda que tenha um pouquinho de farinha, como aquela viúva tinha só um pouquinho de farinha, e tinha um pouco de farinha para fazer um pão para ele e o filho comer e morrer, mas chegou o Senhor e abriu a sua visão, aleluia, glória
glória a Deus, alabassuri andarecôbia, porque o Senhor se compadece de um povo, o Senhor se compadece do teu povo, é o Senhor que move um milagre, aleluia, glória a Deus. Aquela mulher que tinha o servo de Eliseu também, e foi buscar, que tinha os seus 2 filhos para ser levado, aleluia, como escravo, aleluia, glória a Deus. Mas ali o profeta perguntou o que ela tinha, ela disse que só tinha um pouco de azeite, aleluia. Quando nós temos um pouco de azeite dentro de nós, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, aquela mulher, aleluia, ela não aceitou que seus filhos fossem levados como escrava, mas buscou ali o homem que intercedia por Deus, aleluia, intercedia por ela, Deus, aleluia. Mas o profeta perguntou: o que tens? Ela disse: um pouco de azeite, aleluia. Quando nós temos um pouco de azeite, o Senhor multiplica. Nós precisamos ter fé no Senhor, e quando temos fé, a unção do Espírito Santo dentro da nossa vida, meu irmão, e cremos no Senhor, aleluia, ainda que as coisas estejam na nossa vida, oh meu Deus, como aquela mulher, numa situação de dívida, numa situação que ia ser levado seus 2 filhos como escravo, mas veio a intercessão de Deus ao seu favor. E eu digo, quando nós buscamos o Senhor, Ele é o Deus do livramento, Ele é a nossa bandeira, Ele é o Deus que nos traz a paz, Ele é o Deus que nos renova, que quebra toda a força. Porque eu digo, tem gente passando por situações difíceis, por luta, parece que está tudo parado, tudo cercado na tua vida, mas o Senhor está te dando uma visão, está te dando uma visão, está te dando uma direção nesta tarde, para que abra os teus olhos e olhe o grande livramento que Deus está te dando. Olha o grande exército de Deus, porque o Senhor te chamou para você viver por fé, para você glorificar, e você vai glorificar o Deus nesta tua causa que você está passando, porque é tempo de nós vivermos por este sobrenatural, é tempo de glorificarmos a Deus, é tempo de cantar louvores a Ele, pelas suas magníficas, aleluia, mover sobre a tua vida. E começa a glorificar o Senhor, porque Deus vai mover essa situação, o Deus de milagre. No momento parecia que você estava todo cercado, parecia que não tinha mais situação para esta tua causa, mas você vai glorificar e vai falar: só Deus para fazer este milagre, só o poder de Deus para mover este milagre na minha vida. E é o Deus que entra com socorro, com um milagre, glória a Deus. Muitas vezes achamos que vai vir de um jeito, e Deus nos surpreende, porque Ele chega de outra maneira, aleluia, glória a Deus. Senhor, vai tocando em cada irmão, em cada irmã neste momento, vai enchendo eles da tua presença, do teu poder e da tua glória. Meu Pai, derrama sobre as suas vidas esta unção poderosa, esta unção, meu Pai, que tira, meu Deus, de dentro de nós, Pai amado, toda tristeza, toda fraqueza, mas que nos renova e nos deixa de pé na tua presença, meu Pai. Oh Senhor, como soldado, papai, preparado para enfrentar toda a batalha. Senhor, vai movendo no coração desses irmãos, Pai amado, vai movendo, Senhor, e fortalecendo eles, tocando naqueles que estão enfermos, levantando, Pai amado, eles, Senhor, dando pó, meu Pai, de toda tristeza que estava nos seus corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Precisamos ficar firmes com Deus, com o Deus da nossa salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.